Então vamos que vamos, Seja super bem-vindo seja super bem-vinda. a mais um episódio, nosso sexto episódio do Faça um Bom Dia Cast. E hoje vamos falar com você sobre 3 passos que você pode implementar aí no seu dia a dia para desenvolver uma fé inabalável. Esse tema, ele é muito importante para a gente falar nesse dia de hoje, porque muitas vezes você se vê aí com desânimo, se sentindo frustrado, com remorso do passado, perdido, sem saber o que fazer, olhando para o seu futuro sem perspectiva de uma vida melhor. E quando você desenvolve essa fé inabalável, essa fé em você, essa fé na vida, essa fé em Deus, é como Cristo um dia disse. Tem aqueles que constroem a sua casa na areia, vem a chuva e derruba tudo. Vem um desafio, derruba tudo. Agora, aquele que constrói a sua casa com alicerce na pedra firme, com a fé inabalável, aí pode vir o que vier, que você sabe quem você sabe para onde você vai e nada nem ninguém pode parar. Quem nasceu para vencer? Não à toa, esse é o nosso lema dentro da comunidade Faça um Bom Dia. Você nasceu para vencer e vem com a gente, para você também ter uma fé inabalável. Vamos juntos? Roda a vinheta. Vamos lá, família. Falar de fé é algo essencial e é algo que eu gosto muito. Por quê? Uma vida sem fé é uma vida vazia. Uma vida sem fé é uma vida sem graça. Uma vida sem fé na humanidade. Uma vida sem fé no outro. Uma vida sem fé em você. Quando eu falo sobre fé, eu quero que você entenda também sobre você ter uma conexão profunda com quem você verdadeiramente é. Uma conexão com a sua verdadeira essência. E isso é maravilhoso. E é isso que vai te ajudar também a viver o seu verdadeiro potencial e a desbloquear a sua melhor versão. Para começar, Júlio, o que é fé? Fé é acreditar naquilo que não se vê. E como é bom saber que o contrário de fé é medo. Quando você se vê no seu dia a dia com muito medo, o que você está tendo? Você está tendo uma crença negativa de algo que vai acontecer no seu futuro, de algo que você não vê. E você vai alimentando isso. A fé é o contrário do medo. E onde a fé não habita o medo. Onde a fé não existe o medo. Anota essa chave que ela é muito poderosa. A fé é você olhar para o seu futuro, olhar para a sua vida com a perspectiva que vai dar certo. Não é um olhar ilusório. Ah, não, que vai estar tudo certo. Agora, é a perspectiva com que você escolhe enxergar tudo isso. É o que a gente chama de perspectiva águia. É você olhar as coisas, as situações, as circunstâncias que você hoje está vivendo, os desafios, com o olhar do alto. Por quê? Desafio não enfraquece, desafio fortalece. Sabe qual é o grande problema do problema? É a maneira como você enxerga o problema. Porque o problema é uma oportunidade de aprendizado, de evolução, de crescimento, de um despertar do seu verdadeiro potencial, um despertar da sua melhor versão, melhor que ontem, melhor ainda, amanhã seguindo sempre em frente. Isso é muito verdade. Em quais momentos você mais cresceu na vida? Quando você estava ali na sua zona de conforto, estava ali tudo tranquilo, ou foram nos desafios, onde você se viu contra a parede, que ou você fazia ou nada acontecia? Para te falar sobre fé e falar sobre desafio, eis aqui uma pessoa que fez as suas cicatrizes a sua força. Em 2020, eu recebi um diagnóstico de câncer. E muitas vezes, quando você se depara com um diagnóstico como esse, o que você pensa? Vou morrer, já era, é o fim. E eu estou aqui hoje para te dizer que você não é um diagnóstico. Você não é esse desafio que você está passando. Você é muito melhor do que isso. Basta, além de implementar esses 3 passos que a gente vai falar aqui hoje, também olhar para si com um olhar de amor, um olhar de autocompaixão, porque muitas vezes você se julga incapaz, se julga fraco, se julga desanimado e vai acreditando na palavra que outras pessoas falaram sobre você. Por exemplo, você é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa deprimida. E você fica repetindo isso. Não, isso aqui acontece comigo porque eu sou deprimido, eu sou assim. O meu câncer, o meu desânimo, a minha procrastinação, não é porque eu sou assim, eu procrastino mesmo. Não é porque é culpa dos meus pais. E aí vai sempre terceirizando o que você tem vivenciado na sua vida. E a partir daí, você começa a ter um olhar de fé sobre que você não é essa situação, não é sobre o que a vida fez com você, é sobre o que você escolhe fazer com tudo isso. E entendendo também, a partir desse olhar e essa perspectiva divina, que são nas nossas fraquezas que Deus nos faz fortes. Sim, você vai reconhecer em você as suas fragilidades. E o que você vai fazer com isso? Entregar a Deus. Ora et labore. E o que é ora et labore?
Ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Aquilo que te cabe, você vai lá e faz, e arrepia, não esperando, fazendo o seu bom dia, tendo essa atitude. Agora, tem coisas que não estão no seu controle. E o que que você faz? Você entrega a Deus. Por isso que ter essa fé inabalável vai ser muito importante para você viver uma vida plena, feliz e realizada. E fé é algo que a gente não improvisa. Quando você Boa. precisa dela, quando você está passando, quando o desafio vem, a dificuldade vem, a sua fé precisa estar fortalecida. Porque senão você cai, você desanima, você entra no vitimismo, fica desesperançoso, você não enxerga uma solução, uma luz no fim do túnel e você fica remoendo aquela situação negativa, remoendo, remoendo, remoendo e não sai daquele ciclo de negatividade. E quando você falou sobre fé não se improvisa, me veio um pensamento muito poderoso, que é o seguinte: muitas pessoas vão clamar a Deus nos momentos de dificuldade. Ai, cadê Deus? Onde está Deus agora na minha vida? Vencedores. Na moralzinha, não tem esse papo de cadê Deus. Deus sempre está conosco. Olha para a sua vida, olha para a sua jornada, o seu nascimento. Isso é você olhar a sua vida de uma maneira completamente diferente. Igual a Carol falou, cara, olha para a sua vida. Quais foram os momentos que você mais cresceu? Foram nos momentos desafiadores ou nos momentos que estava tudo bem? Se você faz esse aprofundamento, eu tenho certeza que a sua resposta vai ser: foram nos momentos mais desafiadores. Que eu descobri uma força interna dentro de mim que eu não imaginava que eu tinha. E a partir desse olhar, você começa a entender também que Deus, Ele é Pai. Ele não é um sacana. Por isso que fé não se improvisa. E mais do que isso, fé é um alimento diário. E para viver esse alimento diário, a gente entra no nosso primeiro passo. Para você ter uma fé inabalável, e eu já sofri com ele, é converse com Deus abertamente. Tenha o seu momento de oração. Agora, qual é o grande problema? Muitas vezes, quando a gente vai falar com Deus, eu sofria com isso, eu pensava que eu tinha que chegar lá, falar com Deus, não, Senhor, com palavras difíceis, parecendo que eu era um advogado, que Deus ia me caçar, que Deus ia me julgar. Eu me sentia ali em uma situação, sabe? Você precisava ser polido, rebuscado. Todo bonito, Chique. todo elegante. Não dava pra ser eu. Eu pensava, cara, como é que eu vou orar a Deus? Toda vez eu tenho que estar ali, cheio de coisa. A grande questão é, cara, converse com Deus da maneira como você é. Da maneira como você conversa com seu melhor amigo, comece a conversar com Deus. Isso é oração. Isso é Isso é oração do oração. coração, a verdadeira oração do coração. Qual que é a oração mais poderosa que existe? É aquela oração que você faz do mais profundo do seu coração. É aquela oração onde você não fica buscando palavras difíceis, é a oração sincera. O que você tem passado hoje? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado hoje? Como que você falaria com seu melhor amigo? Você ficaria lá cheio de palavras difíceis, rodeando as coisas, ou você ia falar logo no ponto? Escondendo As coisas, outro ponto poderoso. Eu ficava escondendo as minhas fragilidades de Deus. Eu ficava escondendo as minhas dificuldades de Deus, as nossas fraquezas que Ele nos faz forte. Experimenta, vencedores. Experimenta vivenciar isso. Olhe para você, olhe para a dificuldade que você está vivenciando e entrega a Deus. Fala do seu jeito. Senhor, por mim, eu me acho incapaz, mas me dê força. Me ajude a melhorar. Me ajude a enfrentar, a superar. Me ajude a ter resiliência. Me ajude a ter persistência. Porque o Senhor mesmo disse, não temas, filho. Eu estou contigo até o fim do mundo. Eu venci o mundo. E como é bom saber também, junto com tudo isso, que Deus habita dentro de nós. Que você é templo e morada de Deus. Que Ele te escolheu. Isso faz com que você olhe para si de uma maneira diferente. Isso faz com que você tenha compaixão, que você se aceite do jeito que você é. Isso vai te livrando também de outros vários bloqueios. Por exemplo, o bloqueio de querer agradar todo mundo. Você quer agradar todo mundo e esquece de quem você verdadeiramente é. Vai esquecendo de si. Quando você vai fortalecendo a sua fé, tendo essa conversa sincera com Deus, você vai se reconectando com a sua verdadeira essência. Porque a verdadeira mudança não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Você para de aceitar miserinha na sua vida, né? Completamente. Para de aceitar miserinha, para de aceitar qualquer tipo de relacionamento, você para de aceitar qualquer coisa. Porque você não é qualquer coisa. Isso é tão poderoso, isso é tão profundo. Desde que você escolha não somente escutar esse podcast, não somente ver esse vídeo, mas aplicar na sua vida. E eu sei disso, você também sabe disso, né? Porque a gente já vivenciou. A gente não está falando daqui da boca para fora. Isso aqui é vivência.
É verdade. E o que nos sustentou em todos os momentos foi a nossa fé. E o que nos sustenta até hoje é a nossa fé. Olhando também para esse ponto, quando você olha para o seu futuro, se você não tem fé, você para no meio do caminho. Se É você olha para o verdade. seu futuro, você vai lá, não, a partir de agora eu vou mudar, eu vou em busca dos meus sonhos, eu vou em busca dos meus objetivos. Aí vem uma primeira dificuldade, você desiste. Por quê? Está com uma fé Abalável. frágil, uma fé abalável, uma fé, Que fresta, como fé toda hora. uma fé construída na areia, que vem qualquer coisa e te tira a graça. Deus é aquele que quer te dar graça. Não é qualquer tipo de graça. É uma graça abundante. Porque aquele que cultiva em lágrimas vai colher a abundância. Vai colher o extraordinário. A fé de continuar continuando. A fé de que sim, você nasceu para vencer. Olha para os desafios, olha para o seu nascimento. Você é um milagre. Ah, como é bom saber também isso. Os nossos milagres hoje, esse coração que bate. O olhar que se abre toda manhã, o andar, o caminhar, o respirar, Deus opera milagres grandiosos. todos os dias. Agora, onde que você tem focado? Que a gente entra em um outro contexto, em um outro problema, que nos separa dessa fé inabalável. Muitas vezes a gente fica ali nos alimentando do quê? De TV, de jornal, de coisas que não nos agregam, de coisas que nos afastam de Deus. É miséria, é traição, é morte o tempo todo. Aí o que você vai pensando? Tudo que a gente foca cresce. Você vai vendo isso, você acha que o mundo é isso. Só que não. Em contrapartida, existem milagres sendo operados todos os dias. E você está vivo. Isso é um grande milagre. E como é bom saber disso. Então é ter essa conversa sincera com Deus, abrir o seu coração, rasgar o seu coração. Você faz as suas orações em todos os momentos. Em todo momento você pode estar orando. Orai sem cessar, está escrito na palavra de Deus. E o que é orar sem cessar? É a todo momento você está contemplando Deus. Não é você pegar e ficar o dia inteiro sentado, lendo a Bíblia, ficar todo dia sentado orando, orando. Não, é você colocar essa oração no seu dia a dia, no seu coração, em tudo que você vai fazer. Vai estar ali lavando uma louça, tá orando no seu coração, tá agradecendo no seu coração, tá fortalecendo a sua fé, tá fazendo as atividades ali do seu dia a dia, ao invés de ficar escutando jornal com notícia pesada, notícia ruim, ficar escutando coisa negativa. Poxa, coloca um louvor, coloca um podcast que te agrega, coloca um livro de áudio que vai edificar a sua fé, vai edificar a sua vida, vai edificar você como ser humano. Isso é você abrir brechas para a sua fé se tornar cada vez mais forte e inabalável. O que você tem alimentado? O que você tem visto? O que você tem escutado? Porque o que você escuta entra para dentro de você e vai alimentando quem você verdadeiramente é. É começar a enxergar o detalhe na vida. Um outro ponto que você falou, por exemplo, em tudo dá graça, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você estiver lavando a sua louça, eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia e as coisas começaram a mudar de maneira extraordinária, assim como tem mudado nos alunos da comunidade Faça um Bom Dia. Que é o seguinte, você vai lavar a louça, ao invés de você estar ali reclamando, nossa, que tanto de louça que tem para lavar, agradeça, porque se você tem uma louça é porque você teve um alimento. Tá ali passando a vassoura, passando um rodo na sua casa, limpando a sua casa, ao invés de reclamar, nossa, que coisa chata, agradeça, você tem uma casa, você tem um lar. Vai cuidar dos seus filhos. Nossa, que bagaceira, ai, ninguém me dá paz. Agradeça, porque aí tem vida. Já imaginou a sua vida sem tudo isso? E é a partir dessa implementação, desses hábitos, desse estilo de vida, você faz dessa terra um céu. Porque muitas vezes as pessoas chegam, nossa, minha vida está um inferno. O que você tem escutado? O que você tem visto? Tudo Olha depende da si. perspectiva que você escolhe enxergar as coisas. Só existem duas maneiras da gente enxergar a vida. A primeira é como se tudo fosse uma graça. E a segunda é como se tudo fosse uma desgraça. Ah, Júlio, quem é você para falar isso? Eu fui diagnosticado com um tumor de 7,5 centímetros do tamanho de uma laranja na minha cabeça. Aos meus 26 anos. Eu poderia olhar para aquele momento e falar, nossa, que desgraça. Poxa, eu vou morrer, é uma vez, já era. Mas eu posso olhar para aquele momento como uma oportunidade que Deus, Ele é Pai, não sacana, Ele está me dando para rever a minha vida, para rever os meus hábitos, para rever o que eu tenho feito, o que eu tenho falado, o que eu tenho guardado dentro de mim. Eu percebi naquele momento que eu tinha guardado rancor, mágoa, ressentimento. Falei, falta de perdão. Falta de perdão. Isso é tóxico, isso é um lixo interior.
Isso me afasta dessa luz que há em cada um de nós. Então se livra, se liberte de tudo isso. Converse sinceramente com Deus. Entra no teu quarto, feche a porta, porque aquele que te guarda não dorme. Como é bom saber disso. Aquele que te guarda não é um Deus que vai te julgar, que vai te punir, não. É um Deus que vai te acolher, Te perdoar, que vai te vai te perdoar. fortalecer. É o abraço de Deus. Quando você rasga o seu coração, você entende esse verdadeiro potencial. Mas isso é uma experiência que você faz. Não adianta só e somente a gente ouvir. É preciso experimentar Deus. Experimentar Deus no seu dia a dia, experimentar essa fé na sua vida. A fé de que quando você está ali prestes a falar, eu desisto de tudo isso, entender que Deus tem uma terra prometida para você. Continue continuando. Se você sabe que o que você está plantando tem valor, tem princípio, que você está plantando bem, continue. Continue com essa fé que o melhor está por vir. E não pare, não desista. Porque o inimigo quer que você pare no primeiro desafio. Ele vai colocando ali os obstáculos. E o guerreiro de fé, que tem uma fé inabalável, faz desses obstáculos, faz dessa porta fechada uma escadaria para subindo de degrau em degrau para o próximo nível, até chegar no alto, que é o que Deus tem para cada um de nós. E como é bom saber que os sonhos de Deus são maiores do que os seus, do que os meus. Continue, não pare, converse com Deus todos os dias. É um alimento diário. Assim como a gente se alimenta todos os dias, toma ali o café da manhã, come nosso almoço, a gente banha todos os dias, escova os nossos dentes todos os dias, fé não se improvisa. Fé ou você tem ou você não tem. E é diariamente, todos os dias. Escolhe agradecer, escolhe olhar a vida. Com esse olhar você vai começar a perceber que a sua vida vai ter mais cor, vai ter mais brilho, você vai ter mais vontade de viver. E principalmente entendendo que são as nossas fraquezas que Ele nos faz forte. E o nosso segundo passo é ter o contato com a palavra de Deus. Por quê? Muitas vezes, quando você olha para você, e eu quero que você preste atenção naquilo que você tem falado para você, você fala proclamações que outras pessoas disseram para você. Você profetiza para você proclamações negativas. Muitas vezes sem nem perceber, né? Sim, nem perceber, tá ali no automático. Não percebe o que fala, quantas pessoas machucam os outros em um momento de estresse. Aí você vai conversar com a outra pessoa e ela fala assim, ai, eu nem falei isso. Já aconteceu isso com você? Não, é que eu sou assim mesmo, eu explodo fácil. Cara, não tenha domínio de si. Porque se você não tiver esse autodomínio, esse autogoverno, o governo das suas emoções, o governo sobre o que você pensa, sobre o que você sente, sobre o que você fala, sobre o que você vê, sobre o que você escuta, eu vou ser bem sincero com você. Você está sendo controlado. Assuma o controle da sua vida. Tá na hora de dar um basta, pô. Um basta em tudo isso, um basta em ser quem você não nasceu para ser. Isso vai nos distanciando da nossa verdadeira essência, da nossa luz. E parece que a gente vive em um mundo de trevas. Mas como é bom saber que a gente pode sim viver, que você pode viver o céu nessa terra. É uma questão de escolha, de perspectiva, de transformar as nossas cicatrizes em força e não em fraqueza. E não que o mundo esteja perfeito, porque tem muitas situações de engano. Mas se você não tem essa visão, essa perspectiva positiva em relação à sua vida, em relação a você, você vai acabar cedendo às tentações do mundo, às tentações da sua própria mente sabotadora. E você vai sempre acreditar que você não é capaz, que você não pode, que nada dá certo para você, que Deus não te ama, que Deus não tá com você. Só acontece coisa ruim na sua vida. Então é um convite a prestar atenção na perspectiva que você tem conduzido a sua vida. O que você tem proclamado para você? O que você tem profetizado para você? Quando a gente olha a palavra de Deus, e Deus ele não mente, Deus ele tem uma palavra que é viva e que te traz vida, que nos tira dessa vida vazia. Vencedores. Estamos falando de algo que a gente já viveu, uma vida vazia, uma vida sem graça, uma vida onde você sai, você sorri, abre sorriso para todos, mas quando você chega na sua casa, você olha para si e fala, cara, que vazio. Você sente uma tristeza profunda. Eu colocava minha cabeça no travesseiro, sentia uma tristeza profunda. Como é ruim isso. E essa conexão com Deus não importa onde que você está, porque você começa a entender que você nunca está sozinho. Você sempre está com você, porque você se reconectou com quem você verdadeiramente é, você gosta da sua companhia e você está sempre com Deus. Isso vai nos fortalecendo e ter essa conexão com a palavra de Deus nos faz também começar a entender quais são as promessas dele para a gente.
Qual é o mundo que você tem criado para você através da sua palavra? Deus criou o mundo através da palavra. E ele vem através da sua própria palavra, a Bíblia, dizer para você, ei, no mundo você vai ter tribulações, você vai ter dificuldade, mas não temas, eu venci o mundo. Quando eu estava lá, recebi o diagnóstico, tem no Salmo 117, era uma palavra que eu já tinha na ponta da língua, porque eu tinha lido, eu tinha esse contato, esse alimento diário. Eu já tinha no meu coração a palavra do Salmo 117, olha só que poderoso. Forçaram-me violentamente para eu cair. Às vezes você está aí, sentindo, cara, estão forçando para eu cair, estão contra mim. Mas o Senhor veio em meu auxílio. O Senhor, Ele é a minha força, Ele é a minha coragem, Ele é o meu Salvador. Brados de alegria e de vitória ressoarão nas tendas dos justos. Continue continuando, porque aquele que te guarda não dorme. A destra do Senhor fez por mim maravilhas. Levantou a destra do Senhor. Muitas vezes você se olha aí caído. Eu me olhei lá na UTI, sem poder andar, tendo que fazer um reset da minha própria vida, morrendo para mim mesmo, porque eu tive que tomar banho de algodãozinho, tive que ficar de fralda. Hoje eu não tenho vergonha de falar isso. Por que eu não tenho vergonha? Porque isso me fortifica. E que isso possa te fortificar. Que as minhas fraquezas, que as minhas fragilidades te ajudem a ser uma pessoa mais forte. Este é o dia que o Senhor fez para nós. É um dia de alegria e de felicidade. Senhor, dai-nos a salvação. Senhor, dai-nos a prosperidade. Ouviu-me o Senhor e Ele está comigo, e eu nada temo. Não hei de morrer. Eu viverei para narrar as obras do Senhor. Continue. Você não vai morrer. Não desista, não para. Viva para narrar as obras do Senhor. Ele tem grandes obras para você. E como é bom ter essa palavra junto com a gente. Como é bom ter as promessas de Deus. E aí, nos seus momentos de dificuldade, você não vai orar só querendo aquilo que você quer para você mesmo. Já que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, poxa, o que Deus quer para mim? É a oração do Pai Nosso, né? Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa vontade. Não é só e somente sobre o que a gente quer, sobre a nossa vontade. O que Deus quer em tudo isso? É um ato de fé, é um ato de confiança. Dê o passo e deixa que Deus vai colocando ali o piso para você. Ai, Júlia, eu não consigo, é muito difícil. Aí que tá, vencedores. É difícil, é uma perspectiva que você tem. Uma vez que você começa a implementar, fazer disso um alimento diário, vai se tornando cada vez, não vou falar fácil, porque fácil nunca vai ser, mas você vai se tornando uma pessoa mais forte. Você olha para os seus Boa. desafios, você olha para as suas cicatrizes e você lembra da graça que Deus operou na sua vida. Você lembra que Ele sempre esteve com você. Agora, qual é o grande problema? A gente esquece disso. Muito fácil. É preciso ter o alimento diário. É preciso você olhar para si como o templo e morada de Deus. É 1% todo dia. É só por hoje, entende? É só por hoje. Só por hoje tenha e fortaleça a sua fé. Só por hoje tenha essa conexão com Deus. Só por hoje. Amanhã é outra história. Muitas vezes hoje você está aí, ó, cheio de ansiedade, cheio de depressão. E de maneira bem simples, o que é uma ansiedade? É quando você olha para o seu futuro e você acredita que você não é capaz. Você olha para o seu futuro e fica ali cheio de preocupação. Travado, bloqueado, paralisado. E vem a palavra de Deus, vem Jesus e nos fala: ei, filho, não vos preocupeis com os dias de amanhã. Para cada dia, só por hoje, o seu cuidado, só por hoje. Não espere, não fique a desejar, faça o seu bom dia com a sua atitude, entregue o seu melhor com fé, que o melhor está por vir. Então é ter essa conexão com Deus, ter as palavras de Deus sendo proclamadas na sua vida. O que você tem alimentado, o que você tem escutado? Esse é o nosso segundo passo. E o terceiro, Júlia? O nosso terceiro passo é essa mudança na sua visão. Por quê? Tudo concorre, está escrito na palavra de Deus, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é uma questão de perspectiva. Poxa, se tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, eu posso sim transformar aquilo que seria um obstáculo em um degrau para ir para a minha melhor versão, para ir para o próximo nível, para chegar e realizar os meus sonhos, para me tornar uma pessoa mais forte. Se tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, as suas cicatrizes não são motivos de vergonha. Quantas e quantas pessoas eu conheço que escondem as suas cicatrizes porque têm vergonha? Vergonha de ser uma pessoa forte? Vergonha de ser uma pessoa que passou por um desafio e que sustentou, que perseverou? Essa cicatriz pode ter sido de um momento de fragilidade sua. Mas quando você olha para você de uma maneira diferente, quando você entende que Deus ele é pai e não sacana,
Você olha para suas cicatrizes, olha para suas fraquezas, e elas são luz para o outro. E por mais que essas cicatrizes ainda não estejam tão cicatrizadas assim, você já é um vencedor por estar aqui. Exatamente. E o que é vencer? O que é O vencer? que é ser um vencedor? Muitas vezes a gente olha o vencedor como aquela pessoa que está lá com a medalha no Que peito, sobe no que pódio, sobe no pódio, que está com o troféu na mão. Ali tá que ganha tudo, chega em ganha. primeiro em tudo. Ah, ô ilusão. O vencedor é aquele que todos os dias escolhe alimentar a vitória na vida dele. Quando a gente olha um time campeão, uma pessoa que subiu no pódio, colocou aquela medalha de ouro, o tanto que ele teve que renunciar para poder estar ali naquele pódio. E até a pessoa que chegou em último lugar é uma vencedora. Porque não é sobre apenas subir no pódio, é sobre você permanecer, você não desistir, você melhorar a cada partida, é você melhorar a cada desafio. Tem algo que eu vivenciei também quando eu fui correr os 21 quilômetros. Foi um desafio para mim, um desafio pessoal. Eu queria correr 21 quilômetros, uma meia maratona. E lá, nem de longe, eu cheguei perto dos primeiros lugares. Agora, eu saí de lá com uma sensação de vitória gigantesca. E eu vou te dizer o contexto pelo qual fui correr os 21 quilômetros. Eu estava treinando antes de receber o diagnóstico de tumor em 2020 para correr uma meia maratona no Rio de Janeiro. Recebi o diagnóstico, tive que reaprender a andar. E eu alimentei aquele desejo. Cara, eu vou correr essa meia maratona, nada vai me parar. E lembra que a gente foi para o parque no dia 31 de dezembro, 8 meses depois da minha cirurgia, tomando quimioterapia, depois de ter feito radioterapia. Eu corri 21 quilômetros, longe de receber uma medalha de ouro, mas com a certeza de que eu nasci para vencer e que nada nem ninguém ia me parar. Com a certeza e com a mensagem que eu carreguei no meu peito, e quero trazê-la aqui para você hoje, que você não é um diagnóstico, você não é essa dificuldade que você está passando, você não é um câncer, você não é uma ansiedade, você não é uma doença, você não é esse desânimo, você não é essa frustração, você não é esse desemprego, você não é isso. Você é o que você escolhe fazer com tudo isso e vem Deus que nos fortalece nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades. E ao falar de fragilidade, existe também aqui algo poderosíssimo para dizer sobre essa mudança de visão, de perspectiva que você vai vivenciar. É o seguinte, hoje em dia a gente está vivendo em um mundo cheio de pessoas frágeis. Qualquer desafio abala, chora e se acaba, parece que o mundo acabou. Isso é a fragilidade, é como esse copo de cristal aqui. Se ele cai, ele se esparrama inteiro. Plá! Quebra. E aí não tem como você ir lá, catar e passar super bonde e tentar remendar tudo isso, não. Isso é a fragilidade. Qualquer coisinha já se quebra inteiro. Vencedores, quando você tem uma fé inabalável, você sai dessa fragilidade e vem para a antifragilidade. E para falar sobre antifragilidade, eu preciso te dizer sobre resiliência. Resiliência na física é quando um corpo ele sofre um impacto, ele cai, só que ele volta ao seu estado original. Ele não fica no chão. Ele não fica derramado. Ele não fica se vitimizando. Ele volta com a cabeça erguida. Aí você vem para o nosso segundo passo. Você tem essa conexão com a palavra de Deus. E você sabe que na palavra de Deus tem lá. Para os montes eu elevo os meus olhos. De onde virá o meu socorro? Vem dos homens? Vem do Senhor. Vem do que fez Senhor. O céu e a terra. As coisas visíveis e invisíveis. Mesmo que eu caminhe pelo vale escuro da morte, eu nada temerei. Agora, qual é o grande problema? A gente leva essas frases, essas palavras de Deus como coisa vazia. Você não entende a profundidade, a proclamação, a fé dessa palavra ser uma verdade na sua vida. Mesmo que você ande pelo vale escuro, tenebroso da morte, da doença, do câncer, do desânimo, não tema. Continue e persista. Mas não confie só e somente nas suas forças. Não confie só e somente nos outros homens. Não. Confie em Deus. Construa a sua fé em Deus, nessa rocha firme que é Jesus. E ao olhar para Jesus na cruz, tem essa mudança de visão. O que a cruz de Cristo significa? Ressurreição. Vida. Esperança. E é sobre isso. É sobre você olhar a sua vida de uma maneira completamente diferente. Tendo essa fé inabalável, se tornando uma pessoa antifrágil. E o que significa essa antifragilidade? Se o frágil é como esse copo que cai, quebra e se despedaça, o resiliente é aquele que volta ao seu estado original, o antifrágil, ele vai além. Ele olha para o desafio e fala, opa, tá aí uma oportunidade de eu me tornar uma pessoa melhor.
E além dele voltar para o seu estado original, ele vai para o próximo nível. Ele cresce. Ele cresce. Cresce em meio à tribulação. Ele evolui. E aquilo que poderia ser uma escuridão se transforma em uma luz, tanto para ele quanto para o mundo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu estou aqui. Você também está aqui. Eu estou aqui, você está aqui. Você é um milagre, você está aqui. E o que significa uma oração? É orar e agir. É ora et labore. Ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Vai e arrepia, transmitindo paz, vibrando vida por onde quer que você passe só por hoje, fazendo o seu bom dia. E se você chegou até aqui, comenta aqui, eu sou um milagre. Eu nasci para vencer. Já curte esse vídeo, compartilha. Seja luz na vida de alguém. Vamos juntos e sempre em frente. Falou, valeu.